Se você já sabe onde quer chegar, já tem um sonho e já tem capacidade, mas ainda não chegou lá e muitas vezes não sabe como chegar lá, você está no lugar certo. E eu não vim aqui para te ensinar a trazer, a criar lista de metas ou materiais que não têm ação. Eu vim aqui para ajudar a mostrar pensamento estratégico para que você consiga aplicar na sua vida. Eu sou Cíntia, eu trabalho com planejamento estratégico em empresas há muitos anos, me formei em contábeis, fiz finanças corporativas e me apaixonei completamente pelo mundo de negócios. E foi na prática, com planejamento estratégico, com carreira, com liderança, com decisões difíceis, que eu consegui absorver, aprender com os melhores profissionais, líderes no mercado, como fazer planejamento estratégico, aplicando metodologias que são famosas, que são usuais, de uma forma eficiente, de uma forma fluida. E um dos primeiros assuntos é o que você vai absorver e entender se continuar até o fim desse vídeo. Você terá formas claras e muito fáceis para pensar estrategicamente e então criar quais compromissos vão te levar onde você quer chegar. E vai ter feito uma mega análise sobre você mesmo, que eu particularmente acho que é alucinante, que é incrível. Eu gostaria de falar um pouco sobre a confusão que existe entre esforço e progresso. Eu ouço muitas pessoas, inclusive muito próximas de mim, falando que: mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo para família, eu não tenho tempo pra cuidar do meu filho, meu casamento não tá legal porque eu não tenho tempo para ficar em casa, eu sonho muito dinheiro, mas eu sinto culpa, e aí eu trabalho, mas eu não chego em lugar nenhum". Esforço não é progresso, não é sinônimo de progresso. Trabalhar demais não necessariamente vai te levar onde você quer chegar, e é por isso que é importante parar para planejar. Porque não necessariamente o que você está fazendo hoje vai fazer você chegar onde você quer chegar, onde você merece chegar, onde você tem capacidade, competência para conquistar. Eu tenho a minha vida real para trazer como exemplo. Eu já estive em lugares, em posições, inclusive posições de liderança que me deixaram muito feliz, né? Com aquele orgulho de mim mesma, de ter chegado lá, de ter saído do zero e ter alcançado cargos elevados, com muitas pessoas embaixo da minha liderança. Mas eu trabalhava tanto que eu não tinha nem tempo de raciocinar se estava tudo bem ou não, se eu estava no caminho certo ou não. E eu fazia isso para as empresas, mas para mim não. Para mim, eu ainda estava naquele fluxo de fazer, executar, colocar para frente, para fora, para os times, todo o conhecimento que eu tinha absorvido e principalmente colocando minha cara a tapa o tempo inteiro para aprender mais, para crescer mais. Mas eu também percebi que estar ocupada demais não estava me dando o resultado que eu realmente entendia que merecia e que eu queria muito para minha vida. E aí a contradição, né, eu trabalho demais, não tenho tempo, porque eu preciso ganhar muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro que eu quero não vai vir se eu não tiver tempo para planejar como ele vai vir. Se eu só tiver tempo para trabalhar e executar o tempo inteiro. Se você se identifica com isso, fica aqui, continua aqui, porque eu vou trazer para você algumas questões que eu criei para mim mesma e que, ao longo do tempo, eu comecei a associar tudo que eu fazia para as empresas ao que eu tinha que aplicar para minha vida. E tudo está mudando. Você está aqui no início de uma jornada, mas já vai presenciar a minha evolução nessa virada de chave para olhar para dentro da minha vida com a mesma estratégia que as grandes empresas olham para os resultados que elas têm, para a cultura que elas têm, para onde elas querem chegar, para como construir sonho grande. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, um dos principais erros, né, o que inclusive talvez tenha até me impedido de olhar para minha própria estrutura
de plano estratégico, como eu olhava para as outras empresas, é olhar para aquilo com um sentimento de burocracia, o sentimento de que não é fácil, é lista de metas, é você ter que ficar o tempo todo criando compromissos que não necessariamente fazem sentido. Mas a verdade é que o planejamento estratégico, ele começa com o diagnóstico de quem você é, de onde você está, de onde você quer chegar, para depois vir a construção do que é compromisso, de qual resultado você vai atingir. E foi nessa pegada, nessa lógica, que eu vim adaptando metodologias e recursos que o mercado utiliza, o mercado corporativo, né, as grandes empresas, principalmente de tecnologia, que tem muita inovação, para a vida real, de pessoas como eu, como você, que também quer fazer um planejamento estratégico, mas não necessariamente quer ficar horas ou semanas criando todo aquele processo estratégico. Então, eu peguei o que é melhor nessas metodologias e trouxe de uma forma mais fácil para que você também construa o seu. Não que no primeiro momento vai ser totalmente fácil, porque olhar para dentro não é fácil. E muitas vezes você vai esbarrar com sentimentos que você há anos nunca olhou, ou há anos ignora, ou que nem entende que existe, e só vai aprender ao longo do seu processo. Pode ser que não venha no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, mas vai vir, porque a evolução é garantida. Quando você faz o seu planejamento estratégico, olha para você, para sua carreira, para o seu financeiro, para sua família, para sua saúde de forma estratégica, você vai ter resultados positivos. Isso é inevitável. Então aqui eu introduzo um pouco de como eu trago sugestões para que você faça seu próprio diagnóstico, para você mapear quem você é, quais são as suas melhores habilidades, quais são as suas fraquezas, o que que tem lá fora no mundo de oportunidades que você precisa ou pode olhar, e quais são os riscos que você ignora, né? Quais são as ameaças que existem no mundo lá fora que você realmente precisa colocar no papel para deixar mapeado e para depois ter alguma ação que seja para proteção ou que seja para ataque. Dentro desse diagnóstico, você também vai fazer análises sobre o que você ama, sobre o que você faz bem, sobre o que te dá dinheiro, sobre o que impacta outras pessoas. Então, o planejamento estratégico, ele não nunca começa do fim para o começo. Eu não estabeleço uma meta sem antes entender o porquê, o como, se eu tenho ferramenta suficiente, se eu estou preparado para aquilo, se eu realmente quero aquilo, porque às vezes nesse processo você percebe que, ai, eu sempre achei que eu queria ser X, Y, não ser, né, fazer, de profissão, de carreira. Mas na verdade não é bem aquilo. A ilusão veio de achar que aquilo dá muito dinheiro. Mas pode ser que dê para outras pessoas e não para mim. Por quê? Porque falta habilidade XYZ, porque eu não gosto tanto de atuar dessa forma XY. Eu estou evitando de dar muitos exemplos de vidas reais para que realmente seja um contexto genérico, mas você vai perceber que ao longo do tempo eu vou trazendo vários exemplos. E qual foi a minha virada pessoal, né? Eu entendi que se eu podia fazer isso para várias empresas, de uma forma estruturada e muito construtiva, inclusive acompanhar isso ao longo dos meses, dos anos, eu também poderia fazer para mim. E quando eu fiz esse exercício, que foi principalmente no segundo semestre de 2025, eu estruturei de uma forma que me fez enxergar o meu sonho grande, que já estava ali dentro há muito tempo, matutando, me fazendo movimentar, e eu estava naquele esforço medonho de trabalhar. E quando eu estruturei isso, eu percebi que eu tenho as ferramentas na minha mão para chegar lá. Não foi fácil, porque na hora que você enxerga isso tudo e coloca no papel, na ação, no compromisso que você vai criar no seu mapa estratégico, de fato existem movimentações na sua vida que precisam ser feitas. E aí é você sozinho, infelizmente, porque a gente não terceiriza resultado, a gente não terceiriza carreira, profissão. Você vai olhar para dentro e vai entender onde eu estou preparado para atuar. Talvez mexer no emprego que você está hoje não é tão fácil. Então, qual vai ser o plano, o compromisso? Não precisa sair de lá imediatamente. Eu quero fazer uma transição de carreira super agressiva. Não precisa ser de uma hora para outra. Mas você vai ter entendido qual é o seu momento, como você, se você está ou não preparado para aquilo e quando você vai colocar aquilo como compromisso com o resultado.
E para mim, maturidade foi justamente parar de terceirizar, porque no final das contas, quem decide sou eu. Na verdade, quem sonha sou eu. E ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir entender perfeitamente qual o tamanho do seu sonho ou qual é a extensão do seu sonho. Para várias pessoas e para mim, em muitos momentos da vida, não é tão claro nem o meu sonho, né, eu quero construir. Gente, eu vou dar pausa para uma frase que para mim teve um impacto gigantesco há 5 anos atrás. Estava eu num processo de autoconhecimento, eu faço isso há muitos anos também, em paralelo com carreira, e uma guru virou para mim e falou assim: "Tome cuidado com o que você deseja, porque você pode desejar todos os dias, nas suas orações, no seu caderninho de metas, de gratidão. Você pode colocar lá coisas que não necessariamente são exatamente o que você quer. E aí ela falou a tal da frase: se você pede trabalho, pode ser que você só receba trabalho. E isso ficou latejando na minha cabeça por muito tempo. E não é só trabalho. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pela minha carreira, pela minha profissão, eu adquiri muito conhecimento, principalmente por conta dessa minha afinidade e paixão mesmo pelo que eu faço, pelos assuntos que eu trabalho, mas definitivamente não é o trabalho em si o meu sonho grande, é dinheiro, é ter estabilidade, é ter liberdade, é ter tempo para ficar com a minha família, para ter lazer, para trabalhar mais em outras coisas, impactar pessoas. Então, aquela frase ficou muito fixa na minha cabeça por muito tempo, continua até hoje, provavelmente vai fazer parte aqui da jornada, porque de fato, cuidado com o que você deseja, cuidado em saber qual é seu sonho grande e não escrever num papel, ou até não compartilhar com pessoas que você confia muito, porque talvez você olhe para o seu sonho grande e pense que ele é idiota, ou que você nunca vai ter capacidade de atingir aquele sonho grande, mas ele está aí dentro de você. E à medida que você se desenvolve na vida, aliás, que os anos passam, não necessariamente você se desenvolve na vida, que os anos passam e você só está ignorando que existe um sonho, você fica mais distante do sonho e a chance de ter um arrependimento no futuro é enorme. Ou pode ser que você consiga encarar o sonho agora e fale, né, não é bem isso. Eu achei que eu queria ser XYZ. De novo, não vou dar muitos exemplos para não confundir, para não sair do genérico. Mas eu tenho inúmeros exemplos que eu vou trazer nos próximos, né, na nossa próxima, nas próximas comunicações que a gente tiver. Dos vídeos, de live, a gente vai fazer muita coisa ainda. Voltando, é importante saber exatamente o que você quer. E chegar lá não é de um dia para o outro, não é só pensando, é importante usar metodologias que já foram testadas inúmeras vezes e que vai te fazer sair do lugar. Então não tenha preguiça. Esse vídeo aqui não é para quem tem preguiça, não é para quem acha bobeira escrever, parar, refletir, para quem acha que sonho grande não presta para nada, não significa nada. Aqui é para quem realmente quer conquistar, crescer, não importa onde você esteja. Melhorar, crescer, sair de onde você está para algum outro lugar. Se você já está no topo, ótimo. Saiba que ainda tem mais um pedacinho, porque tudo acaba quando aqui acaba. E a gente está muito longe disso. Então, continua aqui quem quer, quem não tem preguiça, quem não vai colocar vários obstáculos e ficar na reclamação, mas que quer construir algo muito relevante, muito significativo para a própria vida. E essa é a jornada que eu estou vivendo e que eu decidi compartilhar com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira, da minha vida profissional. Planejamento, quando eu trago uma jornada de planejamento adequada, né, adaptada a planejamento de pessoas, eu trouxe 5 itens muito importantes, que são os temas que vão ser tratados lá na minha jornada. Mentalidade, porque eu falei aqui o tempo inteiro sobre isso, você precisa ter uma mentalidade próspera, de crescimento, de não ter preguiça, de querer investigar quem você é, onde você quer chegar, por quê, como, que é ruim, que é horrível, que não vai dar para fazer, quais são suas limitações, quais são os riscos externos. Segundo, encarar verdades e realidade. Como o primeiro falou,
Não adianta eu ter uma mentalidade próspera, se na hora da prática eu simplesmente ignorar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso e ficar na reclamação. Propósito. Quantas vezes você já se perguntou na vida: "Qual é o meu propósito? Qual é a minha razão de ser?". E eu trago ferramentas para te levar para esse lugar. Talvez não seja na primeira vez, talvez inclusive a gente não chegue no ponto ótimo na vida, mas cada vez que você se estuda, você aprende mais, você está mais próximo de propósito, você está mais próximo de extrair o máximo de valor da sua vida, em todos os aspectos. Direção, então você vai criar sonho, para onde eu quero ir, é a máxima, né, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, e muitas vezes a pessoa pode até ganhar muito dinheiro ao longo da vida, mas ela não vai ser feliz. E aqui a gente tem que juntar, como eu disse, né, explorar, extrair da vida o que há de melhor para ela, porque a gente merece isso. Então, para onde você quer ir? Qual é a direção? E por último, criar seus compromissos. Não tem como a vida te presentear com milagres se você não estiver em movimento, se você não estiver acreditando naquilo, atraindo todo o sonho que você colocou no papel e fez as suas análises. Isso não é controle, isso é clareza. Isso não é para você simplesmente matematicamente calcular todo o trajeto da sua vida, mas você vai saber o seu mapa e para onde você está indo. E isso vai te trazer muitas visões e muitos resultados positivos. Mesmo que o resultado seja mudar o que você achava que queria, mudar o seu próprio mapa estratégico. Quem tem clareza decide melhor. E quem decide melhor avança, ou seja, lá atrás. Esforço não necessariamente representa resultado, progresso. Esforço pode ser só cansaço. E você não quer isso, você quer avançar, você quer conquistar, ganhar mais, ser mais saudável, ter uma vida mais feliz, enfim, tem muitos sonhos dentro de uma única pessoa. E que bom. E para que isso, né? Acho que planejamento não tira sua liberdade, ela simplesmente te devolve a liberdade que muitas vezes o não refletir estrategicamente te aprisionou, assim como eu fui aprisionada por muito tempo seguindo uma carreira sem necessariamente parar, planejar. Eu fui parada algumas vezes, inclusive, vou contar algumas histórias aqui. Eu fui parada, eu fui obrigada por mim mesma a não seguir mais aquele percurso de esforço, de doação intensa de intelecto, porque cansa, o estresse te cansa, a falta de saúde te paralisa. E agora não, agora eu venho trazendo a proposta que eu estou aplicando na minha vida, de parar para planejar e nunca mais ser parada de crescer. Por fim, eu te agradeço muito por ficar nesse vídeo até agora. São muitos minutos, eu amo falar, eu amo o assunto em si e me sinto muito grata quando eu consigo fazer essa troca com outras pessoas e por isso que eu tô aqui nesse projeto novo. Mas a reflexão que fica, né, para você depois de tudo isso que eu falei, não necessariamente você está atrasada, atrasado, não necessariamente você não tem a capacidade que precisa para chegar onde você quer chegar, e não necessariamente você está na empresa errada, com o chefe errado, na profissão errada. E se estiver, tudo bem, porque a realidade é que o que você tem hoje, se não tiver dentro de uma mentalidade estratégica para ser criado como planejamento estratégico, tudo tem valor, mesmo que seja para dizer: "Isso eu não quero mais, isso eu não vou repetir mais, são padrões que eu vou eliminar da minha vida", ou talvez são pessoas que eu vou me distanciar. Talvez não seja uma falta de capacidade ou de atraso, talvez realmente seja falta ou não ter parado para planejar. E esse é o meu convite para você. Pare comigo e vamos planejar. Porque aqui tem uma jornada que vai ser incrível e é unicamente, exclusivamente para você. Muito obrigada, um excelente dia e que a gente se veja em vários outros encontros.